10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações sobreviventes, bem-vindos ao podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, onde a gente discute filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou Rafael, novamente aqui no Bunker 03, e estamos entrando no quadro Confessionário do Fim do Mundo. E é nesse quadro que a gente discute assuntos além dos filmes e séries pós-apocalípticos e distópicos. Infelizmente, ela não vai poder estar presente aqui hoje, porque ela ainda está naquela viagem intergaláctica para desenvolver a nossa terceira temporada. Que sim, gente, eu sei que está demorando bastante, mas vai chegar. Vai chegar um dia essa temporada, com certeza, confia aqui na gente, por favor. Mas enquanto essa temporada não vem, né, eu vim aproveitar então esse espaço do confessionário para fazer o quê? Uma cobertura da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. E aqui no podcast, essa cobertura vai funcionar da seguinte maneira. Em cada episódio, eu vou trazer aqui a crítica de 3 filmes que eu vi e é isso. É simples assim, tá? A cobertura, então, ela vai ser meio que uma crítica e meio que um vlog em áudio, porque assim que eu terminar de assistir o filme, eu já vou gravar a crítica aqui pra vocês, então não estranhem se o áudio ficar diferente. E ainda por cima vai ser vlog porque... acho que vocês ouviram uma moto passando, porque eu vou gravar nesse ambiente que vai ter moto passando, cachorro latindo, passarinho piano. Então vai ser um vlog mesmo, espero que vocês gostem e espero que também não atrapalhe a minha voz principal, né? Mas enfim, gente, bora começar essa jornada aqui de críticas, né? Que eu já fiquei muito tempo sem ver vocês e eu tô com muita saudade do podcast, com certeza. Nesse primeiro dia da mostra, eu acabei de assistir ao filme La Taça Rota, ou A Taça Quebrada, que é um filme chileno com a direção de Esteban Cabezas. Então, para vocês verem que a gente está ainda no mesmo podcast, porque o Rafael Poliglota ainda está presente, tá bom, gente? Então, só fazendo um apontamento antes, tá, gente? É que todas as críticas que eu trouxer aqui da mostra, eu vou começar falando de uma sensação principal que esse filme me provocou de alguma maneira. E aí eu vou explicar pra vocês como e por que eu senti essa sensação, né? E no filme de hoje, A Taça Quebrada, a sensação que esse filme me deu foi de suspense. E por que suspense? Vocês devem estar se perguntando aí, né? Na verdade, eu fiquei com essa sensação mais durante a primeira metade do filme. Porque o filme ele tem uma iluminação mais baixa, ele tem também uma trilha, pelo menos nessa primeira metade, né, que eu falei, que é onde eu senti esse suspense maior. Ele tem essa trilha também, essa trilha sonora que traz uma coisa meio sombria ali nela. Ele também abre o filme de uma maneira meio sombria e até o design dele, esse vermelho e preto, também dá essa sensação de que vai acontecer uma narrativa de suspense ali, ou algo sobrenatural, ou até alguma cena violenta. E ainda por cima, a direção, ela parece que prioriza bastante uns planos bem fechados, ou então uns planos que na verdade são bem fixos, não tem movimento algum. Esses planos fixos basicamente funcionam da seguinte maneira. A câmera fica parada num ponto e os personagens entram e saem do plano assim, sabe? Com a câmera parada. Dá uma sensação de que a gente tá, não sei, estátua, sabe? Como se uma webcam tivesse ali parada e a gente só pudesse ver aquilo, não pode nem mexer, fazer uma panzinha assim com a cabeça pra ver mais. Então dava essa sensação de uma inquietação que tá errada, né? Nossa, eu sempre tinha essa sensação de que alguma coisa ia acontecer, essa sensação de um suspense, sabe? Quase um thriller. Mas, na verdade, esse não é o gênero do filme. O gênero do filme, no final das contas, acaba sendo um drama familiar mesmo. Eu acho que essa é a proposta do filme, até porque a sinopse dele é justamente essa. Existe um pai que quer, nesse dia que o filme se passa, né? Ele quer ficar com o filho naquele dia, então ele vai na casa da ex-esposa e pede a permissão dela para passar o dia com esse filho. E a ex-esposa aceita, né?
Então, essa é a sinopse básica do filme. E partindo dessa sinopse básica, deixa eu até pegar minhas anotações aqui. Eu senti uma referência, não uma referência, né? Mas eu senti uma similaridade, assim, me veio na cabeça direto. O filme é História de um Casamento, né? Do Noah Baumbach, um filme de 2019, se eu não me engano. Só que, diferente do filme do Noah Baumbach, que tem cenas muito dramáticas, uma emoção bem exaltada, esse filme não é assim. Esse filme ele tenta ir numa pegada muito mais naturalista, né? Ele tenta uma coisa mais não exagerada, nada em excesso. E a gente, além dessa narrativa mais natural, a gente tem personagens aqui, pelo menos eu achei, né, extremamente carismáticos, sinceramente. Eu acho que o pai, ele tem até uma comicidade em algumas cenas que é muito interessante de ver. E a mãe, pra mim, eu acho que ela ficou muito interessante pra mim justamente no finalzinho. Porque tem uma cena ali que acontece um almoço entre esses três, né? O pai, a mãe e a criança, né? Sendo que o pai e a mãe são os que estão nesse processo de divórcio. Na verdade, estão divorciados já. Mas enfim, acontece essa cena, essa reunião aí, que eles estão numa mesa, comendo cachorro-quente. E eu acho que naquela cena me deixou muito uma sensação de que essa personagem ela tinha uma profundidade muito grande. Então, pra mim, ela se tornou a personagem mais intrigante ali. No fim das contas, eu acho que ela é a personagem que mais me chamou a atenção, apesar de não ser a protagonista de jeito nenhum. Ela é, com certeza, uma coadjuvante. O protagonista é esse pai, né, que também tem conflitos ali internos no subtexto do filme que também é muito interessante. Mas, pra mim, no fim das contas, a mãe ficou comigo, eu não sei porquê. E, ao mesmo tempo, o filme também escolhe, alguns momentos, colocar o ponto de vista do filho. Então, a criança, às vezes, ela tem o olhar dela expresso ali no filme. Então é interessante que a gente acaba tendo uma visão dos três ali, mais ou menos, ou pelo menos de dois personagens, eu posso dizer, né? Do pai, com certeza, porque ele é o protagonista, as decisões maiores são dele, e do filho, que às vezes também toma conta aí do ponto de vista do filme. É interessante isso. Então, A Taça Quebrada é isso. É um filme de drama familiar. Se você assistiu História de um Casamento e gostou, se você tirar um pouco do peso emocional que aquele filme tem, eu acho que você vai gostar bastante de A Taça Quebrada, né? É basicamente um filme que se passa durante um dia inteiro, é só isso. Esse é o período diegético do filme, né? Um dia, só um dia inteiro. E é um dia desse casal que tá nesse processo de divórcio, nessa relação que eles têm, a relação com o filho também. Então acaba sendo um estudo ali de família muito, muito interessante, com certeza. Mas não conheço desse diretor, foi meu primeiro trabalho com ele, e com certeza foi um trabalho muito satisfatório. Sinceramente, leva aqui o selo de aprovação de Um Dia Depois do Fim do Mundo, tá? Com certeza. E é isso, gente, do dia 1, e eu aguardo vocês daqui a pouco com o dia 2, com o nosso segundo filme. Bem-vindos ao dia 2 aqui da nossa cobertura, e o filme de hoje foi o documentário Dood in the Bijlmer, ou Lidando com a Morte, que é um documentário holandês com a direção de Paul Sim Namreiter. Espero que o meu holandês aqui esteja afiado. E a sensação que eu fiquei com esse filme foi uma sensação de zoológico. Isso é uma sensação? Provavelmente não, mas no meu vocabulário vai ser. Porque nesse filme a gente basicamente tem uma empresa que vai visitar outras religiões, entre aspas, exóticas, para analisar o quão diferente elas são, para justamente construir um centro funerário multicultural para abarcar essas religiões, mas ao mesmo tempo lucrar com elas, né? Com a morte dessas pessoas dessa religião. Então, assim, né? Se tem uma coisa mais zoológico que isso, eu não sei. Então, pra mim, essa sensação de zoológico foi a que melhor descreveu isso tudo. Aqui nesse filme, então, a gente tem, numa sinopse breve, assim, a gente tem uma funcionária, que é a Anita, que ela vai fazer visita em diversas religiões, crenças, para meio que divulgar esse espaço, como eu falei, esse espaço funerário multicultural que eles querem vender, e ela quer descobrir como essas religiões funcionam para saber o que adaptar nessa construção que eles querem fazer, né? Então aqui, gente, a gente tem um filme que fala toda hora, né? Como a gente tá com esse ponto de vista da empresa, a empresa acaba sendo a protagonista que
através da figura da Anitta. Então a gente tá falando toda hora, os diálogos basicamente são sobre o negócio. Então acaba tirando o peso, por exemplo, da gente conhecer mais das religiões. Então a gente não tem tanto espaço aqui nesse filme para descobrir como é que uma religião funciona, como são os rituais, como ela lida com a morte. Então foi uma coisa que acabou me decepcionando um pouco. Mas vamos embarcar aqui, né? A gente viu que essa é a proposta do filme, falar sobre essa empresa, na verdade sobre essa construção que vai acontecer. Então vamos embarcar nisso. Então a gente tem essa protagonista, a Anitta, né? Que ela acaba sendo retratada de uma maneira bem cruel, assim, na minha visão, né? No filme não tem nada dessa polarização vilã, herói, não existe isso. Lá é um documentário bem leve, entre aspas, eu acho que a gente pode considerar. Mas na minha leitura das entrelinhas aqui do filme, eu vejo ela como uma retratação de uma vilã grande, né? E sendo que ela, de novo, ela representa uma empresa, né? Então, na verdade, a gente tá falando que essa empresa é a vilã. E a partir daí, eu acho que fica uma coisa incrível, porque, como vocês sabem muito bem, a gente adora criticar o capitalismo, né? Então aqui tem algumas atitudes muito interessantes que provam essa questão da crítica. Uma delas, por exemplo, é que essa Anitta, em algumas das cenas que ela tá meio que experimentando tradições dessas crenças diferentes, ela meio que ri durante esses momentos e, pra mim, passou uma sensação de desrespeito. Mesmo que dentro da cena, os outros personagens ali da própria religião acabam rindo também, mas não sei, me pareceu desrespeito e aí me soou mais vilanesco ainda. Fora isso, em algumas cenas em que ela tá visitando alguma religião e a pessoa ali, que acho que é o líder, né, da religião, acaba fazendo alguma crítica a esse plano ou uma crítica ao cristianismo, como aconteceu em uma cena, a montagem já corta para esse grupo de funcionários, que inclui a Anitta, né, já saindo do ambiente. E aí me dá muito essa sensação de tipo, tava criticando eles, então vou embora, abandonei e deixei eles pra lá. Então também acrescenta aí pra mim nessa crítica da empresa que só quer buscar lucro em cima da morte das pessoas, né? E quem não aceita o plano deles, então tchau, eu vou embora. E mesmo numa cena em que a Anitta parece que vai ser humanizada, pelo menos pra mim, né? Porque ela vai visitar, se eu não me engano, é o pai dela, que tá enfermo e já tá planejando a morte. Uma coisa que me lembrou bastante essa cena, me lembrou bastante Dick Johnson is Dead, que é outro documentário da Netflix. Mas enfim, mesmo nessa cena que parece que vai trazer uma coisa mais... Uma informação pra gente simpatizar com essa personagem e empatizar com ela também, né? Pra gente, né, seguir como uma protagonista que a gente se importa. Mas mesmo nessa cena... Mesmo nessa cena, essa protagonista tem um diálogo com o pai dela em que ela fala que vai tocar a música da Coca-Cola no funeral do pai. O pai aceita, mas, gente, eu achei isso muito louco. Porque é basicamente uma empresa ajudando outra empresa. Então, pra mim, contribuiu ainda mais nessa crítica contra sistema, sabe? E acabou não sendo uma cena em que eu me empatizei com essa personagem. Mas a verdade é que eu não sei se o documentário, essa é a real... Se esse é o real objetivo desse documentário. Eu não acho que é criticar. Justamente porque se ele pega essa pessoa como protagonista, eu acho que ele não vai querer criticar ela, já que ela aceitou participar, né, do documentário. Então, eu não acho que esse era o objetivo do documentário. Mas foi o que a montagem e, enfim, todos os aspectos técnicos do filme, inclusive o subtexto, acabou me passando, sabe? Só que ao mesmo tempo, mesmo com essa crítica que me fascina quando existe uma crítica à sociedade, eu acredito que o filme ele acaba perdendo bastante o ritmo, porque tanto a protagonista quanto esse tema não acaba sendo uma sustentação tão forte aí nessa narrativa, sabe? Teve momentos do documentário que, apesar de ser muito pequeno, tem 1h10 praticamente,
eu achei que eu tava ficando cansado, sabe? Então eu acho que o filme acaba perdendo o ritmo justamente porque as cenas acabam se repetindo demais, sabe? É só ela indo visitar uma religião, depois ela vai visitar outra, tenta negociar aqui, tenta negociar ali. Aí essa linha narrativa do pai acaba sendo uma narrativa, uma linha diferente, né, de narrativa, que parece que vai acrescentar alguma coisa, mas é uma narrativa que também não funcionou pra mim. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma cena muito boa aqui que na verdade eu achava que seria o rumo que esse documentário ia tomar. Porque um documentário chamado Lidando com a Morte, a gente espera que vai ter mais gente lidando com a morte, né? Então eu tava esperando mais cenas de funerais. Só que aqui na segunda metade do filme, a gente tem duas cenas de funeral que é muito interessantes, porque elas são dispostas em um paralelismo que faz a gente, como espectador, ficar comparando uma outra, né? E dentro dessa montagem também surgem outros pontos de oposição que também passou para mim essa ideia de crítica social, sabe? Crítica ao capitalismo também, né? Só para exemplificar para vocês, então a gente tem, por exemplo, uma cena em que tá mostrando um funeral de pessoas, pelo que eu entendi, agnósticas, eu acredito. E depois do enterro mostra então essa festa que aconteceu lá com salgadinhos diversos, com champanhe na taça de vidro. E aí a montagem corta justamente para o outro funeral, que na verdade é um funeral de uma religião de matriz africana, eu acredito. E nessa festa pós-enterro, as pessoas estão o quê? Com refrigerante super barato, copo de plástico, bebida alcoólica super barata. Então, eu senti que, por exemplo, nesse tipo de comparação, nesse tipo de paralelismo, a gente tem, por exemplo, uma crítica social aí. Então, eu queria mais disso, sabe, no documentário. Eu queria mais cenas de funerais para justamente a gente ver essas pessoas lidando com a morte. Porque é justamente quando a gente tem essas duas cenas de funeral que a gente vê como as pessoas estão literalmente lidando com a morte, né? Com a morte desse ente querido por elas, né? E é muito legal a diferença que foi colocada nessa pequena sequência que acontece no filme, porque ali sim a gente vê justamente essas diferenças de cada funeral. Então, essa sequência para mim foi realmente interessantíssima e é justamente a sequência que eu queria que o documentário tivesse tomado ao seu inteiro, né? Mas justamente não é isso que acontece. Então, mesmo que eu tenha tido essa leitura meio anticapitalista nesse filme, mas eu não tenho certeza se é isso. Eu gostaria muito de saber o que você aí que assistiu esse filme acha, se você concorda comigo, se existe uma crítica mesmo a empresas que vão atrás de lucrar em cima de aspectos horríveis na vida das pessoas, ou se é então só um documentário que estava tentando realmente fazer a gente simpatizar com essa protagonista e, enfim, tentar mostrar essas outras culturas, né, e como elas lidam com a morte. Só que, infelizmente, eu acho que o filme não conseguiu mostrar tanto isso, se esse era o objetivo dele, né. E é por esse motivo que esse filme não vai ganhar o selo de aprovação do podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo, mas eu digo aqui que eu recomendo esse filme, tá? Eu recomendo que vocês assistam e eu quero muito saber o que vocês acharam, se vocês concordam com essa crítica anticapitalista que eu achei dentro desse documentário. Espero vocês então no próximo dia. Até daqui a pouco. Dia 3 aqui, gente, e o filme desse dia foi No Táxi do Jack, ou No Táxi do Jack, que é um filme português com direção de Susana Nobre. Um filme, gente, que a minha sensação com ele foi uma sensação de documentário. Lá vai eu, né, com essas sensações que não existem, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que esse filme ele tem uma vibe muito, muito naturalista. E essa vibe naturalista tá justamente nas performances, que são, assim, excelentes. Eu achei elas muito naturais. E essas performances sozinhas, elas trazem essa sensação. E fora isso, a gente tem uma direção aqui que acaba mostrando alguns bastidores, vamos chamar assim, mais ou menos, de algumas cenas. Mostrando, por exemplo, os equipamentos ali que estão sendo usados. Que isso acontece, por exemplo, na própria abertura
em que a gente tem já na primeira cena, em que a gente tem uma pessoa com uma câmera, e essa câmera é a que vai filmar o nosso protagonista. E depois a gente também tem uma cena em que o nosso protagonista tá num carro com aquelas projeções, sabe? Que dá essa sensação de movimento, e a câmera vai se afastando e também revela ali os equipamentos. Então, é nessa parte de mostrar os bastidores e das performances que eu acho que me trouxe essa sensação de documentário. Fora isso, esse filme, que é um filme fictício, pelo menos é a informação que eu achei, é um filme extremamente visual. Ele tem um apelo visual, assim, enorme. E ele traz uma vibe, assim, na minha cabeça, né? Anos 60, assim, grande demais. Seja na trilha sonora, que tem, tipo... Pelo menos eu identifiquei, né, gente? Não manjo muito de rock. Mas é uma vibe meio surf rock. O tratamento da imagem, que também me lembrou os filmes do Roberto Carlos, sabe? De 60, 70. Então, esse tratamento da imagem, que tem essas cores um pouco mais lavadinhas, que ainda tem ruído da película ali, e ainda por cima a gente tem um aspect ratio de 4:3. Então, aquela bem quadradão, aquela janela bem clássica, né? E fora isso, o visual do nosso protagonista lembra muito o Elvis Presley, né? Então, pra mim, o apelo visual é enorme e é muito bonito visualmente. Em questão de história, aí a gente já tem algum problema, assim, pra minha visão de espectador, né? Porque como espectador, eu não sou um fã de filmes que têm essa proposta de ser um filme muito pacato, muito sutil e até contemplativo. Então eu não sou muito fã desse tipo de história. E é justamente o que esse filme entrega, sabe? Só que se eu tiro meu gosto pessoal e analiso só a partir dessa proposta, eu acho que é um filme que é muito, muito funcional, sinceramente. Ele vai contar aí a história de uma pessoa de mais de 60 anos, né, que é o Jack, e vai mostrar os seus problemas com o trabalho, né? E aí, no presente diegético ali da história, a gente vai ter o Jack lidando com a aposentadoria, e meio que intercalado, a gente vai ter umas interseções de voice-over dele também, contando o que aconteceu no passado dele, em que ele trabalhou com aviões e depois teve que ir para os Estados Unidos, onde ele trabalhou como taxista. Mas a questão principal é que eu não entendi muito bem o filme, mas por uma questão técnica, tá bom? Eu não tinha legenda pra assistir esse filme. E foi difícil pra mim me acostumar com esse português de Portugal. É porque é uma coisa de eu não estar familiar com a língua. Não é um problema do filme, não é um problema de som do filme de jeito nenhum. É o meu ouvido mesmo não está treinado para português de Portugal. Eu mal entendo um português brasileiro, e olha lá. Então, foi um pouco difícil por conta desse problema técnico que teve. Então, com certeza, não é um desmérito do filme. Mas mesmo assim, eu consegui ainda captar essa crítica que eu acho que a diretora quis deixar ali marcado do sistema trabalhista. Tanto em Portugal, né, que tem esse personagem que mal consegue se aposentar, e ainda ela acaba criticando também o sistema trabalhista dos Estados Unidos, que acontece só numa linha de diálogo, assim, que tá criticando basicamente a ilusão do sonho americano e que pessoas imigrantes têm, né, quando querem refazer a vida lá, né? Então acaba tendo essa crítica também que é muito, muito interessante. E fora isso, a gente tem uma cena que mostra idosos trabalhando ali, fazendo um trabalho pesado, braçal, e que pra mim, com essa proposta de cinema contemplativo, eu parei nessa cena e fiquei realmente, assim, refletindo bastante, e aí eu acho que a mensagem se concretizou bem. Só que às vezes, mesmo assim, com essa crítica que conseguiu ser transmitida pra mim, eu acho que o balanço entre a história do passado, né, esse voice-over que conta o passado dele, e a história do presente, eu não achei elas tão andando bem, sabe? Elas não estavam se encaixando tão bem, mas em termos de ritmo mesmo, talvez eu queria mais tempo com o passado e depois talvez mais tempo com o presente, porque o presente estava tendo uma história interessante com essa questão da aposentadoria e eu acho que não foi explorado o suficiente, sabe? Então esse é um problema aí que eu tenho com o roteiro desse filme. E fora isso, o outro problema que eu tenho é que ele é um filme lento, gente. Ele vai te pedir bastante paciência, tá? Então entenda que essa é a proposta do filme, ter pouca ação narrativa e ser um pouco mais contemplativo.
Só que a minha surpresa é que a gente tem aqui, mesmo sendo um cinema mais contemplativo, a gente tem um personagem muito carismático e fácil de simpatizar. Então, achei isso muito diferente, né, dos outros filmes com essa proposta, que geralmente tendem a trazer alguma personagem mais introspectiva, né? Mais nessa vibe de a gente também contemplar o que ela tá passando. E eu achei que nesse caso, apesar dele também ser um personagem introspectivo, sim, mas eu achei ele muito carismático, muito fácil de simpatizar. E tem ainda uma cena ficcional, que esse me deixou marcado, que é muito ficcional, que foi uma cena de uma briga do bar e que eu achei ela muito bem atuada, muito bem realizada também. Foi uma cena que me saltou aos olhos assim. Só ressaltando que eu acho que esse filme não tenta ser um mockumentary, tá? Eu acho que ele é só uma ficção com essa estética que me lembrou documentário, sabe? Então me passou essa sensação de documentário. E é depois de tudo isso que eu digo que no Táxi do Jack ele vai receber o selo de aprovação do podcast Um Dia Depois do Fim do Mundo. Apesar dele não ser um filme que eu provavelmente assistiria por conta própria, eu acho que dentro da proposta dele é um filme muito bem executado. E assim chegamos ao fim desse primeiro episódio da cobertura da Mostra São Paulo 2021. Se você gostou, não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais para saber quando vai sair o próximo episódio. No Twitter e no Instagram, @depoisdia, no Facebook, /depoisdia, e no YouTube você encontra a gente como o canal Um Dia Depois do Fim do Mundo mesmo. Eu me despeço aqui agora, espero vocês nesse próximo episódio de críticas, espero que os próximos filmes também sejam tão bons quanto esses. Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo.